Olá, eu sou Carlos Eduardo Marota Petter, sejam bem-vindos ao meu canal. E nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a série Twin Peaks, lançada há 30 anos. Então vamos lá. O diretor David Lynch é considerado um dos mais importantes representantes do cinema de autor nos Estados Unidos. As suas obras iniciais, Eraserhead, de 1977, O Homem-Elefante, de 1980, e principalmente Veludo Azul, de 1986, adquiriram uma certa aura cult, em função da análise de boa parte da crítica. Impulsionado pela boa recepção de Veludo Azul, o diretor uniu esforços com o roteirista Mark Frost para criar a série televisiva Twin Peaks, lançada pela rede ABC em abril de 1990. O sucesso do piloto de Twin Peaks transformou a série numa das mais bem-sucedidas da televisão dos Estados Unidos. Lynch era um diretor experimentalista e Frost era um roteirista que dominava a fórmula para a produção de soap operas televisivas. Eles se aproveitavam de vários elementos do filme Veludo Azul, nessa nova produção, inserindo elementos capazes de agradar o grande público. Parte da crítica dos espectadores concebeu Twin Peaks como uma série transgressora, que seria uma crítica ao American Way of Life, ao modo de vida americano, e ao mito da harmonia das pequenas cidades dos Estados Unidos. O canal ABC exibiu o episódio piloto da série no dia 8 de abril de 1990. E esse episódio piloto começa com a descoberta do corpo de uma estudante da cidade de Twin Peaks nas margens de um rio. E se desenrola com a chegada de um investigador do FBI à pequena cidade, e ele começa ali a realizar uma série de investigações. A série foi um sucesso imediato. Praticamente um terço dos televisores dos Estados Unidos foram sintonizados em Twin Peaks no seu primeiro episódio. E a pergunta quem matou Laura Palmer, a estudante morta, assassinada, passou a fazer parte das preocupações cotidianas dos estadunidenses e depois de boa parte do mundo. O que acabou abrindo espaço até para o lançamento do diário da estudante morta, o diário de Laura Palmer, que foi escrito pela filha de David Lynch. Ele chegou a ser lançado aqui no Brasil e nos Estados Unidos ficou ali um bom tempo na lista dos mais vendidos. As gerações que vieram depois da série, que acabou depois de uma segunda temporada bastante controversa, jamais conseguirão entender o seu impacto, talvez. Twin Peaks foi um fenômeno, porque a proposta soap, mesclada com elementos bizarros, um clima retrô, caíram no gosto dos espectadores. Muitos dos envolvidos no programa participaram depois de vários talk shows nos Estados Unidos. Alguns se tornaram celebridades instantâneas. Os cadernos de estudantes foram decorados com o rosto de Laura Palmer, Audrey Horne e com a estampa de outros personagens da série. Além, obviamente, da icônica placa Welcome to Twin Peaks, que está na cena de abertura. Quase ninguém ficou indiferente àquele furacão televisivo. O autor de uma obra importante sobre a série, Brad Dukes, afirmou que antes mesmo dela ser lançada, ela foi vendida como um produto revolucionário, que mudaria completamente a forma de fazer televisão. A capa de várias revistas, acabou estampando Twin Peaks como uma série que mudaria tudo. Então é uma espécie de marketing antecipado que ajudou a aumentar as expectativas do público. Após o lançamento, numa era em que a televisão paga e a internet ainda não dominavam o segmento, a Netflix não existia, a série ganhou notoriedade com o surgimento de uma reação em cadeia gerada pelo boca a boca, que foi iniciado por aqueles que haviam sido seduzidos pelo episódio inicial. Mas quais são os segredos do sucesso de Twin Peaks? Mark Frost era um experimentado roteirista e conhecia muito bem a fórmula da soap opera. O David Lynch era um diretor maneirista, autorreferente, que fazia filmes bizarros, não muito próximos do público, e juntos eles montaram um novelão tradicional
e deram a ele uma aura descolada, ao inserir elementos insólitos, geralmente surrealistas. Isso acabou sendo reforçado por uma trilha sonora hipnotizante, escrita pelo Ângelo Badalamenti, e por uma música tema, né, cantada pela Julie Cruz. A série foi adornada com jovens atores no auge da beleza, e também tinha lá atores experientes, né, bem conhecidos do público televisivo, e que acabaram reforçando, né, a aura soap, novelão da série. Mas ela era muito mais requintada em termos de produção do que a média da televisão dos Estados Unidos na época. Havia ali um cuidado muito grande com a fotografia, o que fez escola, inclusive, né? E a série acabou agradando muita gente, pelo menos durante a primeira temporada. Os admiradores de telenovela aderiram entusiasticamente à trama. E o público com maior capital cultural, entre aspas, gostou do tratamento experimental e autoral dado pelo David Lynch, aquela história de assassinato numa comunidade aparentemente harmoniosa. Então os admiradores da série, que eram heterogêneos, passaram a se reunir em grupos de discussão, o que acabou gerando toda sorte de teorias acerca dos significados ocultos, né, dos simbolismos e subtextos de Twin Peaks, aumentando a sua popularidade. Era um novelão nobre e mudou os padrões estéticos da TV. Depois de Twin Peaks, qualquer produção que quisesse capitalizar seu sucesso tinha que investir em elementos semelhantes. Arquivo X é um dos seus filhotes. Millennium também. CSI, Desperate Housewives, Lost e várias outras séries beberam dessa fonte, né? As marcas da série de Lynch e Frost podem ser identificadas até hoje na programação televisiva dos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos. Recentemente, os produtores de uma série voltada para o público adolescente, pós-adolescente, assumiram que Twin Peaks foi uma de suas fontes de inspiração. É a série Riverdale, que começa estrategicamente, em termos de narrativa, com a morte misteriosa de um jovem em um rio. E também tem atores ali que remetem à aura cinquentista, né, repaginada das personagens de Twin Peaks. E recentemente, há poucos anos atrás, Lynch e Frost lançaram uma terceira temporada mais bizarra e mais controversa do que as duas iniciais. Alguns maneirismos de Lynch acabaram não sendo muito bem entendidos, né, pelo público contemporâneo, mas a série fez um certo sucesso. E qual é a grande leitura que se produziu da série Twin Peaks, né? E que, segundo a pena de alguns críticos, permitiu seu sucesso? A série original funcionou em parte por causa do clima construído pelos autores para envolver a trama. A cidade transpirava certa inocência perversa, exalava um odor de perigo, aquele perigo camuflado nas convenções sociais e nas tramas do cotidiano, subterrâneo, né? Enquanto a investigação acerca do assassinato se desenrolava, a cidade parecia estar fora do tempo e em diversos tempos. Era às vezes uma típica comunidade imaginada da década de 50, harmoniosa, bela, bucólica. Outras vezes era um inferno de tráfico, traição e assassinato, potencializando um choque, né, entre o moderno e o tradicional. Mas a série não chegou a ser transgressora, como muitas vezes se afirmou. Ela chegava mesmo a reforçar a mitologia, né, construída nos Estados Unidos, do lar harmonioso, da comunidade feliz, que foi tão mobilizada, né, nos Estados Unidos no período da Guerra Fria e que serviu, né, para poder construir uma aura, uma imagem do país e do seu modo de vida para o mundo. Se ela tivesse, a série, transgredido esses valores completamente, talvez ela não tivesse tanto sucesso de público. E é disso que eu vou falar um pouquinho agora, né? A primeira grande questão ali, e que surge, né, na leitura que a gente pode fazer do ideal de família em Twin Peaks, é que a família que aparece ali, travestida nas famílias da cidade, é a família idealizada na década de 50.
é a família das sitcoms dos anos 50, né? Geralmente famílias WASP, brancas anglo-saxãs, protestantes de classe média ou classe média alta, do subúrbio, e que vai acabar chegando ao cinema, aos desenhos animados, principalmente da Hanna-Barbera, como os Flintstones, né? E Twin Peaks, bebendo dessa fonte, transporta esse universo familiar dos anos 50, como David Lynch já havia feito em Veludo Azul, por uma cidade contemporânea, ali da virada para os anos 90. E na verdade a gente não vê ali muita transgressão. Mesmo em Veludo Azul, que foi considerado um filme transgressor, essa transgressão de fato não acontece. O Lynch brinca com alguns tabus, ele zomba com alguns desejos burgueses, mas na verdade esses valores acabam sendo reafirmados, né? Se a gente prestar bastante atenção, por exemplo, nas personagens femininas, as duas mais fortes, né? Personagens femininas da série, uma representada pela atriz Sherilyn Fenn, Audrey Horne, que é uma menina intrépida, que jamais se detém diante da sua vontade, né? Alguém capaz de lidar e construir o seu próprio destino. Na verdade, ela acaba se mostrando durante a série vulnerável. Ela se revela apenas uma menina imatura em busca de um amor para se entregar, o que significa também, talvez, para se anular. E ela encontra esse amor, projeta esse amor na figura do investigador, do agente do FBI. Portanto, é uma mulher que parece sólida, é uma mulher que parece independente, mas no fundo ela é uma mulher frágil e que demanda uma autoridade masculina, né? Portanto, aí a gente não vê uma transgressão necessariamente do papel feminino. E essa mesma Audrey Horne vai acabar mostrando que a série, inclusive, não era lá muito favorável na sua leitura ao movimento ambientalista, né? Já que a ação ambientalista da personagem é uma ação fundamentada em interesses puramente pessoais. Uma outra personagem, vivida pela atriz Joan Shen, que é herdeira de uma grande madeireira, ela busca se libertar de seu passado de crimes e, apesar de parecer autônoma, independente e forte, né, ela busca essa fuga, ela constrói essa fuga numa relação com o xerife local, que também vai acabar se transformando numa figura que dá a ela um suporte, né, uma vida mais sólida, pelo menos em termos de possibilidades. E não é por acaso que essas duas únicas grandes personagens femininas fortes e independentes acabam morrendo na série, dando aqui um pequeno spoiler, né? Quer dizer, mesmo a transgressão limitada acaba sendo punida. Mas apesar desse conservadorismo de Lynch, né, a série acaba criando uma imagem ou uma leitura onírica desse interior assolado pelo medo gerado por um assassinato. E esse assassinato abre inclusive a possibilidade de se questionar o próprio universo familiar, né, no mundo estadunidense do pós-guerra. Já que, e aqui eu vou ter que dar um spoiler muito grande, o assassino da série, o assassino de Laura Palmer é o seu próprio pai, Leland Palmer, vivido pelo ator Ray Wise. À primeira vista, isso tematiza os abusos que acontecem nas famílias, né? Já que, de acordo com as estatísticas, várias estatísticas diferentes, os estupros, por exemplo, e a violência com relação às crianças e adolescentes acabam sendo muito mais comuns dentro do universo familiar. Só que a série, apesar de dar a deixa para essa discussão, acaba mudando completamente de rumo quando forças sobrenaturais acabam sendo ali, de alguma maneira, vistas ou transformadas em grandes responsáveis, né, pela morte da Laura Palmer, e o pai, o suposto assassino, estaria ali dominado por uma entidade. Portanto, a série repisa a velha ideia do mal que vem de fora, né, para assolar as comunidades que são harmônicas. Quer dizer, o mal estava ali dentro da casa, insidioso, né? Ele penetrou na casa, na figura do pai. Apesar desses deslizes, né, que inviabilizam a gente considerar Twin Peaks uma série totalmente transgressora,
Na verdade, as grandes inovações, o que é positivo na série, acabam acontecendo pelo lado estético, né? O cuidado na produção, a busca por uma fotografia mais refinada, a construção de um clima onírico não muito comum, né? E até surrealista na TV da época, vai acabar gerando, como eu disse, vários filhotes, e a série vai se transformar numa espécie de pequeno clássico, né, da TV americana. Então é isso. Um grande abraço e até a próxima.